Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu estava aqui com a minha Bíblia na mão e Deus me fez recordar de algo sobre a minha chamada. Nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus e seus discípulos saindo de algum lugar e saindo deste lugar, os seus discípulos enxergam, sentado à beira do caminho, um cego de nascença. Ali nesse momento, como nós sabemos, os judeus tinham, por um tipo de castigo, por causa de pecado, a nascer com uma enfermidade ou algum tipo de enfermidade, um tipo de doença, que alguém estava pagando algo por outra vida que passou ou por essa que está vindo. É um tipo de castigo. E os discípulos perguntam: Senhor, mestre, Rabi, aquele senhor lá, ó, ele é cego de nascença. Quem é que pecou para ele estar assim? Ele pecou ou foi seus pais? Vemos aí o versículo 3, Jesus dá a resposta. Diz mais ou menos assim: Respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. E eu estava com a minha esposa esses dias e nós estávamos conversando. Eu sou paciente renal crônico, né? Para quem não sabe, é problema nos rins. Desde nascença. Eu já nasci com problema renal. E várias outras coisas que ao decorrer da minha história, e ao decorrer de mais vídeos, eu vou falando para você. Mas o que eu me apego aqui é com a história deste homem. Porque eu vejo a minha história nele. E esse tempo todo, esses 34 anos, passando em hospital, passando em médico, passando em cirurgias. Muitas vezes foi perguntado à minha mãe por que ele sofre tanto. Qual é o motivo de eu sofrer deste menino? Hoje eu entendo. Faz parte da minha chamada. Veja bem, Paulo, nosso apóstolo, né? De fato, nosso apóstolo que viu o nosso Cristo ressurreto, ele diz assim: certa feita tinha um homem, não sei se no espírito, não sei se no corpo, mas ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não se pode pronunciar. Ele viu o próprio Deus. Ele viu o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Para quê? Para que se manifeste a glória sobre ele, sobre a sua chamada. E Paulo foi chamado para pregar às nações. E eu estava na minha casa conversando com a minha esposa e ela disse: homem, tu tá muito parado. Deus te chamou para quê, homem? Tu tá parado. Tu tem o telefone na tua mão. Tu tem a Bíblia na tua mão. Deus te deu o poder do ensinamento. Te deu a palavra do conhecimento. E o que tu tá fazendo, homem? Tu tá esperando o quê? Que venha convite dos gideões missionários para você pegar? Você tá esperando que os líderes das igrejas cheguem na tua casa e te chamem? E eu fiquei pensando, meu amado,
Eu disse, pois é, olha bem, meu testemunho é para que mesmo que Deus me chamou? Eu sofro esse tempo todo, são 34 anos sofrendo, mas para quê? Paulo também diz, eu carrego as feridas do Evangelho, eu carrego as marcas de Cristo. Eu sou um mártir. E eu pensando comigo, mas se Paulo passou tudo o que passou, foi injuriado, foi preso, foi espancado, isso a gente vê em 2 Coríntios, capítulo 13, capítulo 14, ele falando, e ele chega a pedir, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, porque é Satanás me esbofeteando a minha carne, é Satanás esbofeteando a minha face. Afasta de mim este mal. E Deus vira para ele e diz assim, Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, eu te faço forte. Sabe por que isso, meu irmão? Porque quando a gente pega a mão do arado, como diz a Bíblia, a gente não pode olhar para trás. Porque se a gente olha para trás, Jesus diz assim, você não vai subir. Se você largar o arado aqui, as almas que você resgatou do mundo, você parou de arar a terra, você parou de cuidar a planta. Se você parar de cuidar a planta não dá fruto. Se a planta não dá fruto, do que adiantou a árvore? Do que adianta plantar a semente do evangelho se ela não der fruto? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E agora, Jesus? Tu usou logo quem, né? Foi pegar logo a minha esposa. Ela chegou para mim. Eu não sei você. Eu sei que profeta de casa não tem conhecimento na sua terra. Não é conhecido na sua terra. Mas eu vou te falar o que Deus mandou. Oh, glória, fala, Senhor. E ela abriu 2 Coríntios para mim. E eu já de saco, desculpa o linguajar, de saco cheio, né, irmão? Por quê? A gente conhece, pregador, nós conhecemos a palavra. E fica redundante na cabeça. Só que Deus, quando quer usar, Ele usa até os pequeninos. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro. Só que aí, o ganho que eu fiz até hoje foi em vão. Por quê? Eu larguei a mão do arado. E ela começou. Lê aqui comigo, ó. Paulo sofreu tudo o que sofreu. Foi cuspido, foi chicoteado. Levou açoite. E o que tu tá passando mesmo? Eu disse, mulher, faz 1 ano que eu saí do Vale da Sombra da Morte. Faz 1 ano que eu estava dentro de uma UTI, 35 dias. Eu aprendi a andar de novo, meu irmão. Hoje, agora, poucos meses atrás, que eu comecei a caminhar de novo com muleta. E assim mesmo é agarrado. Parece gato. Sabe gato novo? Quando alguém vai largar no chão e ele se agarra na roupa da gente? Pois é. E ela começou. Veja bem você. Paulo tinha espinho na carne, pediu para tirar. Deus disse não.
Não vou tirar, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Você não diz tanto. Olha só o que Deus usou ela para falar para mim. Tu não diz tanto dentro de casa. Tu não fala tanto para os irmãos. Não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que tu tá fazendo parado? Eu disse, tá, bate mais, Jesus. Bate mais que dói, mas é bom. A gente precisa do chacoalhão. Nessa última hora, o meu pastor, Josiel, ontem, no culto de Santa Ceia, ele disse assim, hoje eu vou ser duas pessoas. Primeiro você, o profeta. Vou bater mesmo. Vou bater mesmo. Mas depois eu volto a ser o seu pastor para cuidar da sua vida. Ele falou isso no culto de ceia. E eu já tinha levado uma lapada de manhã. E eu chego no culto de noite, tá? Vou adorar e vou glorificar. Vem nessa. Vem comigo. Apanhei mais que cachorro em mudança. E eu vejo Paulo e outros homens de Deus. E nesse momento, eu pensei assim, tem um jeito de ganhar alma. Tem. E eu quero ver se você é capaz de me ajudar. Vamos usar as redes sociais. Vamos usar os vídeos para alcançar mais almas. Lá estava eu, há um ano atrás, dentro do hospital. Fiquei 35 dias na UTI. Os irmãos aqui fora orando por mim. O Brasil todo entrou no movimento. Pessoas no Amazonas, pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, no Ceará, a família da minha esposa, em oração. Santa Catarina, Paraná. E o Brasil se movimentou. E Deus disse, ainda há esperança. O mundo pode te colocar para baixo. Eu estava para baixo. Mas Deus vai usar aquele que você menos espera. Aquele que está do seu lado. E se ele não usar alguém, preste atenção nas pedras. Elas também falam. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Quem somos nós? Quem somos nós para duvidar do poder de Deus? Eu sou prova viva que Deus existe. São 34 anos na batalha. Não vou ser hipócrita, não vou ser mentiroso e dizer para você que eu já pensei em parar, porque eu já pensei. Eu já cheguei em Deus e disse assim, não quero mais. Por quê? Era um fim de semana em casa e 2 fins de semana dentro do hospital. E essa última vez eu senti a morte me alcançar. Mas ainda há esperança. Você pode estar no fim, no fundo do poço, mas eu tenho algo para a tua vida. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor. E no original, ele diz assim, ó, e Ele não me faltará. Mas para Ele não me faltar, eu tenho que viver as promessas. Eu tenho que viver o meu chamado. Se você pegou a mão no arado, meu irmão, não olha para trás não. Porque aquele que olha para trás não é digno de subir. Não é digno de herdar o céu. Se um dia Deus te levar,
Vai ser quando Ele quiser fazer. Vai acontecer? Vai acontecer. Sabe o dia, sabe a hora? Ninguém sabe. Quando Jesus diz assim, ó, o dia e a hora ninguém sabe, em que hora virá o Filho do Homem, vai ser que nem um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vai ser como um piscar de olhos. Ele está falando do teu arrebatamento. Ele não está falando do arrebatamento da igreja. Não. Ele não está falando do encontro da igreja com ele, não. Ele está falando da chamada que ele tem para cada um. Pode ser hoje a sua chamada. O seu arrebatamento pode ser hoje. O meu arrebatamento pode ser agora. Quem sabe eu estou gravando aqui, daqui a pouco eu não sei o que é. O piscar de olhos que ele diz é a morte do corpo. Não tema o homem que pode matar o nosso corpo, mas tema ao Senhor, que além de matar o corpo, ele joga a alma no inferno. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Qual é a palavra que você tem enviado para o seu irmão? O que você tem dito? O que você tem feito? Ah, irmão William, eu estou tão deprimido, eu estou no leito de enfermidade. Quem é que te colocou aí? Você já pregou para o seu colega de leito? Você falou do amor de Cristo para ele? Ou você está tão ruim assim que você não pode abrir a boca e falar do amor de Deus? Você pode ter perdido o movimento da mão. Você pode ter perdido o movimento dos pés. Mas eu sou assim, irmão. Pode amarrar meus pés, eu louvo com as mãos. Se amarrar as mãos, eu louvo com a voz. E se me tirar a voz, com a minha vida eu vou louvar. E se a minha vida for tirada, eu ainda vou louvar lá em cima no coral de Sião. E eu quero que você esteja lá comigo um dia. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é pecador, você é falho, destituído nós somos da graça do Senhor, porque não somos merecedores de nada, mas Ele nos fez filhos através do seu sangue. E não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais pecadores, nós podemos errar, nós somos falhos. Nós não somos pecadores porque nós o aceitamos e nele não há pecado. Nele não há pecado. Nele não há condenação. Nele há salvação. Nós vemos em João 11 ele indo ressuscitar um amigo. E de encontro com ele vem as suas irmãs. Senhor, mestre, Rabi, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, eu já te falei, Marta. Se tu creres, tu verás a glória de Deus, Marta. Cadê Lázaro, Marta? Senhor já morreu, faz 4 dias, tá cheirando mal, tá podre. Não há vida. Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. O que pode morrer é o corpo, mas a alma é minha. O espírito é meu. O fôlego de vida sou eu que dou. Se eu disse que ele está dormindo, Marta, eu vou lá agora e vou acordar ele. O que eu fizer está feito. O meu decreto é um. A minha palavra é uma. E não vai passar céu, não vai passar terra, sem que nem uma palavra do que eu escrevi aconteça. Porque o que eu falei vai se cumprir. E ai daquele que tirar
ou acrescentar alguma coisa e dizer que eu falei e eu não falei, porque eu vou ter com Ele. E eu vou te dizer nessa noite, neste momento, olha aqui, preste atenção, olha o que Deus te diz. Neste momento, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que há um Deus que saiu dos mortos, nem a morte conseguiu parar o dono da vida. E eu te digo neste momento, Deus ainda tem algo para você. Você já é vencedor. Ou melhor, a minha Bíblia, a palavra do meu Senhor diz: nós somos mais do que vencedores naquele que nos salvou, naquele que deu a vida por nós. E Ele é a palavra, porque Ele estava no princípio com Deus e Ele era o próprio Deus. E hoje Ele já subiu, mas não nos deixou órfãos. O Consolador está com você. Você é casa e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma tricotomia, assim como Ele é triuno, nós também. Porém, siga em frente. Pegou a mão no arado, não larga a mão. Não é hora de largar, é hora de pregar. Como disse Paulo, pregar em tempo e fora de tempo, Timóteo. Não há momento de pregar. Nós temos que pregar. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado é salvo. Agora, se ninguém quis saber, é anátema, é burro. Não é eu que estou falando, irmão. É a Bíblia que diz. Veja bem, Deus é contigo. Continue pregando o evangelho, pois Deus tem coisas maiores. Eu quero orar por você. Vamos orar? Feche o seu olho. Eu fui criado assim. Pega um copo d'água, meu irmão. Vamos voltar às origens. Pega um copo d'água. Coloque aí do lado do seu telefone, do lado do seu tablet. Coloque aí do lado da sua TV. Coloque perto de você. Chame as pessoas. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento chegamos na Tua presença, Senhor. Eu não sei aonde está chegando esta palavra. Eu não sei o que o meu irmão está precisando neste momento. Mas eu sei que Tu me tirou de um lago, Senhor, de morte. Eu sei de onde Tu me tiraste. Eu sei aonde colocaste meu pé, sobre a rocha. Então eu te peço neste momento, meu Senhor, vai de encontro a esta vida, vai de encontro a esta pessoa que está no leito de enfermidade. Esta pessoa, Pai, que está presa em cadeias, aonde Satanás está usando pessoas para manter cativo. Esta pessoa que tem um chamado profético, um chamado ministerial, um chamado da palavra. Pai, vai de encontro a esta pessoa, da libertação, da cura, da ânimo, da força, da vigor, para ela continuar pregando o teu evangelho e fazendo dela ganhador de almas para o teu reino. Deus, eu te engrandeço, pois tu és fiel. Eu te louvo, pois és santo. E eu sou apenas um vaso nas tuas mãos. Pai, abençoa este copo com água. Deus, abençoa essa peça de roupa. Deus, abençoa esta pessoa que dobrou o seu joelho e fechou os olhos neste momento para orar comigo. Vai de encontro, Pai. Oh, aleluia. Eu não sei, ó Deus, onde é que está o problema. Mas Tu conheces, Tu sonda o profundo e o escondido. Vai de encontro a esta pessoa neste momento. Dá cura, dá libertação, refrigera essa alma. Dá acalento, Pai.
para que nós venhamos a cada dia ouvir de Ti, para que possamos nos encher e fazer parte de um corpo, aonde todos nós vamos morar no céu. Senhor, nos dá uma noite e um dia abençoado na Tua presença. É isso que eu peço e desde neste momento em diante te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Me ajude a enviar esse vídeo para mais pessoas. Se ele não te fez bem, não é para agora, meu irmão. Mas Deus vai tocar em alguém através deste vídeo. Estou começando, preciso de você. E vamos alcançar mais vidas através da palavra de Deus. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.